Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Detetive Onírico. Você ainda não está inscrito no canal, você ainda não está inscrita no canal, então aproveite agora para se inscrever, dê uma pequena pausa nesse vídeo para você não se esquecer, já se inscreve, já ativa o sininho para receber todas as notificações e já deixa o seu like tem muito poder. Ele vai fazer este vídeo chegar a mais pessoas e você estará ajudando o canal, tá certo? Hoje nós vamos começar a nossa aula número 5 do módulo 1 do curso de interpretação judaica de sonhos. E se você gosta de judaísmo, eu vou indicar e recomendar a você dois canais que eu também tenho, que são fantásticos. O primeiro é o Mistérios da Kabbalah, onde eu ensino mística judaica. Eu estou dando 2 cursos imperdíveis lá. Lá tá tendo o curso de Zohar, nível 1, tá bom? Tá bombando, todo mundo tá amando o curso. E também o curso Poder do Alfabeto Hebraico, ó. Tô deixando aqui o card, ó, para você se inscrever, tá bom? E tem outro canal, você que ama o judaísmo, que gosta de estudar Torá, tá certo? É um canal que eu ensino Torá através das parábolas do Hafetz Haim, tá bom? E também tem um curso maravilhoso lá, que é o curso de Benei Noah. Inclusive já encerrou o módulo 1 e já entramos no módulo 2. Vale a pena você fazer este curso que aproxima você cada vez mais do Criador. E eu vou começar esta aula de hoje respondendo a 2 perguntas de 2 alunos aqui do curso que foram feitas em aulas anteriores. Eu aproveito a deixa para você que quer ver seus sonhos interpretados aqui no canal e precisa que alguém o interprete para vocês. Escreva seus sonhos aqui no comentário, que no início de cada aula eu interpretarei 2 sonhos, tá certo? Então é o seguinte, se tiver mais de 2 sonhos nos comentários, eu sortearei os sonhos que serão interpretados. E a interpretação será sempre feita sob a ótica da psicanálise, do judaísmo, e por fim terá uma interpretação híbrida, tá certo? Então você não pode perder. Tem algum sonho aí que está mexendo com você e você precisa de orientação? Escreve aqui nos comentários que eu interpreto para você. Então eu vou agora começar respondendo a pergunta da aluna Regina, que está escrito aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Poderia falar sobre sonhos repetidos, sempre com o mesmo símbolo? Exemplo, sonhar sempre carregando um bebê. Olá, querida Regina, que prazer ter sua pergunta aqui no Detetive Onírico. Você trouxe um dos temas mais ricos e significativos do universo onírico, a persistência de um símbolo. Sonhar repetidamente com a mesma imagem, no seu caso, carregando um bebê, é como receber noite após noite uma carta do mesmo remetente, mas com o conteúdo sutilmente alterado. É um sinal claro de que sua psique está insistindo em um assunto de grande importância. Vamos, como de costume, explorar isso através da dupla lente que norteia nosso canal: a psicanálise e a sabedoria judaica. Então, sob a ótica da psicanálise, um sonho repetitivo é a manifestação clara de um conflito não resolvido ou de um complexo que busca incessantemente ser integrado à consciência. A repetição é um sintoma de que algo não foi elaborado, compreendido ou solucionado. O símbolo carregar um bebê. Esta é uma imagem arquetípica poderosa. Um bebê representa algo novo, frágil, potencial, dependente em desenvolvimento. Pode simbolizar um projeto ou ideia nova,
um negócio, um curso, uma obra de arte, um relacionamento que está em seus estágios iniciais e que demanda seus cuidados constantes. Uma parte de você mesma, uma habilidade, um talento, uma qualidade emocional, como uma nova vulnerabilidade ou uma criatividade renascida, que está nascendo e precisa ser criada e protegida. Uma responsabilidade ou cargo pode representar um papel que você assumiu em família, no trabalho, que sente ser imaturo, frágil e que exige uma dedicação total e por vezes exaustiva. A ação de carregar este verbo é crucial. Como você carrega o bebê? É com alívio, amor e cuidado ou com cansaço, medo de deixá-lo cair ou um peso nos braços? A emoção que acompanha o ato de carregar é a chave para entender a sua relação com este nascimento. A persistência do símbolo. O fato do sonho se repetir indica que o processo relacionado a este bebê ainda não está completo. Talvez você não esteja aí dando a atenção necessária a este novo começo, tá certo? Ou a este fardo, tá certo? Que você pode estar carregando. O fardo do cansaço de carregar sem se permitir descansar ou pedir ajuda. A psique insiste porque a mensagem ainda não foi ouvida em sua totalidade. Vou falar sobre a ótica judaica da interpretação dos sonhos. Na tradição judaica, a repetição de um sonho é vista com muita seriedade. O Talmud, Tratado Berahot 55b, chega a dizer que um sonho que é sonhado repetidamente é como uma carta que é enviada uma segunda vez porque não foi aberta da primeira vez. O bebê na tradição. O bebê é um símbolo universal de bênção, continuidade e esperança. É a promessa do futuro. Na Torá, as histórias de mulheres estéreis que sonhavam com filhos, Sará, Rebeca, Raquel, mostram que o anseio por um filho é, em sua essência, o anseio por propósito, legado e por participar ativamente do plano divino. Carregar como missão, shlichut. A ação de carregar pode ser interpretada como uma missão, shlichut, que lhe foi confiada. Você foi incumbida de cuidar, nutrir e guiar algo de extremo valor e potencial. O sonho repetitivo é um lembrete divino sobre a sacralidade desta tarefa. É como se o escritor das cartas, entre aspas, estivesse perguntando: você está cuidando adequadamente do que lhe confiei? A necessidade de uma interpretação para o bem, pitron. A tradição ensina que um sonho deve ser sempre direcionado para o bem através de sua interpretação. O fato de o sonho se repetir pode indicar que a interpretação inicial, seja ela consciente ou não foi suficientemente positiva ou abrangente. Talvez você esteja focando apenas no peso de carregar o bebê e não no milagre potencial que ele representa. Vou fazer uma síntese agora, uma interpretação híbrida. Então, unindo aí as duas perspectivas, Regina, podemos ver o seu sonho repetitivo como um sagrado alarme psíquico combinado com um chamado espiritual. O bebê que você carrega é simultaneamente um conteúdo psíquico a ser integrado, segundo a psicanálise. Uma parte sua que está clamando por atenção, cuidado e desenvolvimento. Pode ser um dom que você negligencia, um projeto que parou no tempo, ou uma vulnerabilidade que você tem medo de aceitar. Uma missão com potencial divino pelo judaísmo. Algo de muito valor que foi colocado em seus braços para que você o faça florescer. É uma responsabilidade, sim, mas também um privilégio e uma bênção disfarçada. O que fazer com este sonho que insiste em voltar, né? Primeiro, interrogue o símbolo. Na próxima vez que acordar com essa imagem, não a descarte. Pergunte-se em um diário, faça um diário de sonhos, anote seus sonhos e faça reflexões.
O que este bebê precisa de mim que ainda não recebeu? O que eu preciso aprender para parar de simplesmente carregá-lo e começar a criá-lo de verdade? Observe a emoção. A emoção é o termômetro. Se é cansaço, talvez você precise delegar ou encontrar apoio. Se é medo, talvez precise de mais conhecimento para se sentir segura. Se é amor e alegria, talvez seja um sinal para investir ainda mais naquilo que o bebê representa. Traga para a luz. Um sonho repetitivo perde sua força quando o seu conteúdo é trazido para a vida consciente. Identifique na sua vida desperta o que é concretamente este bebê para você. Ao nomeá-lo e agir em relação a ele, você responde ao chamado da psique e cumpre a missão espiritual. A repetição cessará quando a mensagem for finalmente compreendida e integrada. O sonho não é um pesadelo, é um persistente sussurro da alma. Escute-o, Regina. Algo precioso depende da sua atenção. Um grande abraço e que você encontre a clareza que busca. Agora nós vamos responder a pergunta do querido aluno Elias. Ele havia feito uma pergunta aqui nos comentários e eu tinha respondido a pergunta dele direto nos comentários. Eu fiz a interpretação tanto do ponto de vista da psicanálise, quanto do ponto de vista do judaísmo, e depois eu fiz uma interpretação híbrida. Aí, após a interpretação, ele me questionou uma outra pergunta e será um prazer responder aqui no vídeo, tá certo? Então, vamos ler aqui a pergunta que ele nos deixou. Ele escreveu aqui: boa noite. Gostei muito da sua explicação nessa situação de contrariedade de significados e faz-me perceber o que são exatamente os sonhos e como podem ser integrados na vida do sonhador. A verdade é que eu sonho muito, muito e muito mesmo, e quero entender o espírito do poeta. Será que posso considerar os meus sonhos têm esse padrão de contrariedade quanto aos significados? Ou é uma situação específica? Aquele abraço. Então vamos responder aí a dúvida do nosso querido aluno Elias. Prezado Elias, que alegria receber aí suas palavras e perceber o eco que a nossa última conversa teve em seu espírito inquisitivo. A sua nova pergunta é, se me permite dizer, a pergunta de um discípulo dos sonhos. Você não quer apenas decifrar um símbolo solto, você quer aprender a língua nativa do seu próprio inconsciente. Isso é profundamente comovente e honroso. Vamos então à sua questão fundamental. O padrão de contrariedade é regra ou exceção? A resposta curta é mais regra do que a exceção, especialmente para um sonhador prolífico como você. A contrariedade não é um defeito do sistema, mas a sua característica operacional central. Permita-me elaborar mais uma vez através das nossas duas lentes. Primeiro, a ótica da psicanálise, a linguagem do inconsciente. Imagine que o seu inconsciente é um poeta que só fala em metáforas. Ele não conhece a língua direta e factual da consciência. Para expressar um sentimento complexo, como estou sobrecarregado com a responsabilidade de um novo projeto, ele não envia um e-mail com essa frase. Ele pinta um quadro de você carregando um bebê por uma escada escorregadia, aproveitando aí o sonho da outra aluna aqui. Então, o princípio do deslocamento. A psicanálise freudiana nos ensina que o trabalho do sonho opera por deslocamento. A energia e o significado de um conflito importante são deslocados para uma imagem aparentemente secundária ou simbólica.
Por isso, o significado real, o conteúdo latente, quase sempre é diferente e até contrário à imagem literal, o conteúdo manifesto. A contrariedade é a essência do disfarce que o sonho usa para burlar a censura da mente consciente. Para um sonhador como você, quanto mais você sonha, mais rica e complexa se torna a teia simbólica. Seus sonhos não vão se tornar mais literais, pelo contrário, o poeta interno vai se tornar mais usado, mais alusivo, mais metafórico. O padrão de contrariedade não é um erro de interpretação sua, mas a assinatura do autor. Esperar que os sonhos sejam literais é como esperar que um poema de Fernando Pessoa seja um manual de instruções. A beleza e a verdade residem justamente na sua natureza elíptica. Vamos falar agora sobre a ótica judaica, o caminho da interpretação. O Talmud em Berahot 55b traz uma das máximas mais importantes para a nossa discussão. Todo sonho segue a sua interpretação. Isso é radical. Isso significa que o significado do sonho não é fixo na imagem, mas é ativado e determinado pela interpretação que lhe é dada. O sonho em si é como uma semente cheia de potencial, mas é a interpretação que a faz brotar em uma direção específica na sua vida. A contrariedade como espaço para o livre-arbítrio. A contrariedade, a lacuna entre a imagem do sonho e o evento real, não é um vazio de significado. É o espaço sagrado para a sua agência humana. É onde você, o intérprete, coopera com o divino para dar sentido à mensagem. O sonho da mulher grávida não era falso, era uma possibilidade, né? A realidade do nascimento da menina foi a interpretação final e definitiva feita pela própria vida. Foi a interpretação para o bem que se concretizou, tá? Aproveitando a deixa aí para complementar a resposta do sonho que você teve em relação à menina lá, que a gente conversou nos comentários. Então, para um sonhador como você não deve temer aí a contrariedade, mas abraçá-la como terreno de jogo. O espírito do poeta, o ruach, o espírito profético em seu nível mais sutil, não está lhe dando respostas prontas. Ele está lhe dando quebra-cabeças sagrados para que você, através da reflexão e da ação, ative o seu próprio crescimento. A confiança não está em receber previsões corretas, mas em confiar que cada imagem, por mais contraditória que pareça, é um convite para um diálogo profundo consigo mesmo e com o significado da sua caminhada. Então vamos fazer uma síntese aí, integrando o espírito do poeta. Elias, você perguntou se pode considerar que seus sonhos têm esse padrão. A resposta é um sonoro sim. Esta é a linguagem padrão. A situação anterior não foi específica, foi um exemplo perfeito e didático da regra. Para você que sonha muito, muito e muito mesmo, integrar isso significa, primeiro, abandonar a busca pela literalidade. Pare de checar se o sonho acertou ou errou como um boletim meteorológico. Isso é tentar medir a profundidade do oceano com uma régua. Segundo, adotar a postura do exegeta. Trate cada sonho como um texto sagrado e enigmático. A pergunta não é o que vai acontecer, mas o que esta metáfora está me dizendo sobre o que se passa dentro de mim? Terceiro, confiar no processo, não no conteúdo. Construa sua confiança não na precisão das imagens, mas no fato de que o diálogo existe. O simples ato de você prestar atenção, refletir e buscar integrar os sonhos já é a prova de que o processo está funcionando. Você já está entendendo o espírito do poeta. Então o poeta, seu inconsciente ou a centelha divina que o habita, não quer ser um adivinho, ele quer ser um guia. E os melhores guias não nos carregam no colo até o destino. Eles nos mostram paisagens enigmáticas
e nos incentivam a encontrar o caminho por nós mesmos. Continue este trabalho, Elias. Você não está apenas sonhando, você está numa jornada de autoconhecimento das mais profundas. Um grande abraço e aquele retorno. Agora sim, vamos começar o conteúdo do nosso curso de interpretação judaica dos sonhos. Já respondemos aos nossos 2 queridos alunos e vamos entrar aí na aula 5 do módulo 1. Então pegue o seu caderninho, faça suas anotações, é muito importante. Eu recomendo todos vocês que assistem esse canal, tenham um diário dos sonhos. Acordou, já anota, porque se você deixar para anotar no fim do dia, você vai perder todos os detalhes do sonho e cada detalhe é uma mensagem muito importante, tá certo? Então o assunto da aula 5 nós vamos falar sobre a autoridade do sonho, o poder da interpretação, tá? Então tome nota aí que a aula de hoje está imperdível. Não se esqueça de deixar o seu like, hein? Então o objetivo do aprendizado de hoje vai ser compreender o princípio talmúdico de que a interpretação determina o impacto do sonho na realidade física e espiritual. Analisar a relação dinâmica entre o conteúdo onírico bruto e sua decifração como ato criativo. Reconhecer a responsabilidade ética e espiritual inerente ao ato de interpretar sonhos. Identificar os limites do poder da interpretação frente a diferentes categorias de sonhos. Então vamos entrar aí no nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos falar do princípio fundamental. O sonho segue a interpretação. A declaração talmúdica em Berahot 55b representa uma das visões mais radicais e profundas sobre a natureza dos sonhos no pensamento judaico. Diferente de visões deterministas ou puramente psicológicas, o Talmud propõe que um sonho é como uma matéria-prima espiritual cujo significado final é impactado no mundo, tá? São determinados pela interpretação que recebe. O Maharsh Rabi Shmuel Eliezer, de abençoada memória, Eliezer Edels, né? Nascido em 1555, falecido em 1631, em seu comentário sobre Berahot 55b, ele explica que a própria realidade espiritual criada pelo sonho permanece em um estado de potencialidade até que as palavras do intérprete a direcionam para um caminho específico. Não se trata apenas de uma leitura subjetiva, mas de uma conclusão ativa do processo iniciado no mundo onírico. A interpretação não apenas descreve o significado, mas o concretiza. Vamos falar agora sobre a natureza mútua da influência, uma simbiose espiritual, tá? Então, o sonho, em sua essência, é compreendido como uma mensagem incompleta. O Zohar, na Parashat Vayetze, descreve os sonhos como exílio da Shekhinah, a presença divina, onde as verdades espirituais aparecem fragmentadas e envoltas em alegorias. Então, cabe ao intérprete, através de sua sabedoria e intuição, reconstruir essa mensagem de forma coerente. Então, esta relação cria uma dinâmica onde, primeiro, o sonho fornece o conteúdo simbólico bruto, segundo, o intérprete oferece a estrutura conceitual, terceiro, junto eles criam uma nova realidade significativa. O rabino Chaim Vital, de abençoada memória, nascido em 1543, falecido em 1620, em Sharei Kedushah, ele vai além, ao sugerir que o intérprete sábio não apenas revela o significado, mas pode realmente alterar o decreto celestial potencial contido no sonho, direcionando-o para um resultado positivo. 3. Casos, limite e limitações do poder interpretativo.
Apesar do poder quase ilimitado da interpretação, os sábios estabelecem limites importantes. Sonhos proféticos clássicos. Sonhos como os de Jacó na escada e os de Daniel são considerados de origem divina direta e seu significado é considerado mais fixo, embora ainda sujeito a nuances de compreensão. Imagens muito específicas. O Talmud reconhece que certos símbolos possuem significados tradicionais, mais arraigados, que dificilmente podem ser completamente invertidos por uma interpretação contrária. A condição do sonhador. A regra de tudo segue a boca do intérprete aplica-se principalmente quando o sonhador aceita e internaliza a interpretação. Sem essa aceitação, o poder da interpretação fica significativamente reduzido. Eu vou falar aí das fontes judaicas, tá certo? Que nós estamos trabalhando. Berahot 55b. Rav Huna disse, um sonho não interpretado é como uma carta não lida. E aprendemos, um sonho bom não se cumpre totalmente, nenhum sonho ruim se cumpre totalmente. E Rabi Yohanan disse, em 3 coisas o sonho se cumpre. Num galho de palmeira, lulav, num rolo de Torá e num caixão. E Rabi Shmuel bar Nachmani disse, tanto faz o significado de um sonho bom ou ruim, tudo depende da interpretação que se dá. Vou falar um pouquinho para você sobre a história de Bar Hediah, que está em Berahot 56a. Esse relato detalhado mostra como o mesmo intérprete, Bar Hediah, dava interpretações positivas para quem pagava e negativas para quem não pagava. Para os mesmos símbolos, como beber vinho, por exemplo, ele dava interpretações opostas baseadas em sua intenção. O Talmud conclui dramaticamente como essas interpretações moldaram o destino das pessoas envolvidas, demonstrando o poder real da interpretação. Midrash Bereshit Rabbah 89:8. Por que José foi redimido através de sonhos? Porque assim como os sonhos dele se cumpriram, os sonhos do faraó também se cumpriram através dele. Disse Rabi Elazar, um sonho tem grande poder, pois por causa da interpretação dos sonhos, nossos ancestrais desceram ao Egito, como está dito. Vejam, aquele homem José interpretou nossos sonhos. Exemplo prático aprofundado. Vamos imaginar um cenário aí, uma pessoa sonha que está voando sobre sua cidade, mas perde a altitude gradualmente até cair suavemente no chão sem se machucar. Vamos falar aí uma interpretação negativa tradicional. Voar e cair, mesmo que suavemente, representa uma queda de status, perda de ambições ou fracasso em projetos importantes. O fato de não se machucar indica que as consequências não serão catastróficas, mas significativas. Este sonho alerta para o perigo de arrogância ou excesso de confiança. Agora vamos falar aí a interpretação positiva baseada no princípio da autoridade, do mesmo cenário, tá? Então, voar representa sua conexão espiritual e suas aspirações elevadas. A descida gradual simboliza um processo necessário de aterrissagem. Trazer suas inspirações espirituais para a realidade concreta, a aterrissagem suave indica que este processo de integração entre o espiritual e o material será harmonioso e bem-sucedido. Este sonho é um encorajamento para concretizar suas visões. Agora nós vamos fazer uma análise comparativa. A primeira interpretação, ela poderia levar o sonhador a uma atitude de cautela excessiva e medo de arriscar. A segunda o inspiraria a agir
com confiança na realização de seus projetos. Ambas são plausíveis, mas criam realidades psicológicas e espirituais completamente diferentes. Vamos fazer agora um exercício de reflexão aprofundado, tá? Vai tomando nota aí para pôr em prática. Então, vamos falar sobre análise de caso histórico. Estude o caso de Bar Hedia no Talmud, tá? Em Berahot 56a, e analise quais eram os símbolos comuns que ele interpretava diferentemente, como a intenção do intérprete afetava a qualidade da interpretação, que lições éticas podemos extrair para nossa prática interpretativa, aplicação pessoal. Escolha um sonho próprio, use este exemplo comum. Sonhar que encontra uma casa com muitos cômodos desconhecidos. Primeiro, a questão da análise dos elementos brutos. Casa significa eu, personalidade, vida. Cômodos desconhecidos significa aspectos não explorados do ser, ação de encontrar, descoberta. Elaboração de duas interpretações. Uma interpretação restritiva. A casa com cômodos ocultos representa segredos familiares ou aspectos reprimidos da personalidade que precisam ser confrontados, indicando um período de revelações potencialmente dolorosas. Interpretação expansiva. Os novos cômodos simbolizam potencialidades e talentos ainda não desenvolvidos. Encontrá-los indica um período de crescimento pessoal e descoberta de novas capacidades que enriquecerão sua vida. Reflexão sobre impacto. Como cada interpretação afetaria sua autoimagem? Que ações concretas cada visão inspiraria em sua vida? Qual interpretação você escolheria internalizar e por quê? Síntese teórica. Escreva aí um breve ensaio respondendo: se o sonho segue a interpretação, qual é o papel da verdade objetiva na interpretação de sonhos? Estamos criando significado ou descobrindo significado? Então reflita sobre isso e faça anotações das suas reflexões. Ao compreendermos o poder transformador da interpretação, naturalmente surge a questão: o que fazer quando nos deparamos com sonhos que parecem intrinsecamente negativos e perturbadores? Como a tradição judaica oferece mecanismos concretos para lidar com essas experiências? Na próxima aula, não perca a Alahá, lei judaica e os sonhos, jejuns por sonhos ruins, Ta'anit Halom. Nós vamos explorar os procedimentos aláhicos estabelecidos para transformar energeticamente sonhos perturbadores, incluindo o jejum expiatório, a cerimônia de Hatavat Halom e o poder da Tzedakah, a caridade, para anular decretos negativos. E com isso nós encerramos a 5ª aula do módulo 1 do curso de interpretação judaica de sonhos. Você ainda não está inscrito no canal, não está inscrita no canal? Aproveite agora que acabou a aula, dá pausa, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, que ele é muito precioso. E até a próxima aula. Um forte abraço.